segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Vira a chave para mim. Os trabalhos. Não chama 10h30. Não, está cedo demais. Tá na... Não, eu, 7 horas da manhã, eu já estou na academia, para você ter ideia. Mas dá tempo nem de respirar. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei 2238/2024, segundo turno. Dispõe sobre a prestação de assistência à saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, e da outras providências. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Zé Guilherme. Distribui o parecer em avulso. Pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde aos colegas deputados. Mas boa tarde a todos os sindicatos que estão aqui na galeria, acompanhando as discussões, Sindiúte, Sindicato dos Policiais Penais, Sindicato dos Delegados e das Delegadas, CISIPSENG, Serjusmig, falei Sindiúte, Serjusmig, presentes aqui. Só para a gente compreender, e os servidores, né, que estão acompanhando essa tarde de discussões aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto não vai ser votado hoje. Quem já está acompanhando as discussões aqui já sabe dessa dinâmica. Como não é um projeto que tenha consenso entre nós, o projeto ou poderia ter sido distribuído em avulso ou nós pediríamos vista, que é quando você tem 24 horas, o Sinjus presente também. Obrigada, Sinjus. Quando você tem 24 horas, só depois de 24 horas, ele pode ser pautado novamente. Então, essa reunião aqui, a gente não tem novidade, não tem consenso. Nós não somos a favor do desmonte, da destruição do IPSENG, nem da taxação das pessoas com mais de 59 anos, nem do esquema para vender os imóveis do IPSENG. Enfim, né, nós debatemos esse projeto desde que ele chegou à casa e ele não vai melhorar o IPSENG. Então, não é uma pauta que tem consenso. Então, quando não tem um consenso, o avanço dele ele não acontece de forma mais corriqueira, como os outros projetos. Então, o projeto não é votado hoje mais em comissão. Vai ser chamada uma reunião, me parece que para amanhã de manhã, ao final dessa reunião, onde o projeto estará novamente pautado, e aí não tem mais como nem pedir vistas, nem distribuir em avulso de novo, porque isso já aconteceu. E aí, amanhã é a discussão do projeto em segundo turno. A gente já tem alertado que nós todos já fomos informados, nós, deputados e deputadas, já fomos informados que serão convocadas reuniões extraordinárias durante essa semana, porque o projeto ele tem um limite de tempo, um limite de reuniões, que ele fica na pauta do plenário em discussão. São 6 reuniões. Depois de 6 reuniões na pauta do plenário, encerra o processo de discussão e o projeto já vai para a fase de votação. A fase de votação é aquela que a gente só pode falar por 10 minutos, que foi o que aconteceu na última semana, não é? Onde estava pautado mais uma vez o projeto. Nem todos nós falamos, porque nós já tínhamos falado na reunião de plenário, que durou mais de 5 horas, obstruindo o projeto. Então, a fase da votação é uma fase que você tem menos recursos para... tem menos recursos, né, para protelar e para discutir o conteúdo do projeto. Eu quero deixar um alerta que a gente está na fase final da votação desse projeto mesmo. Se todas as reuniões forem convocadas com o projeto de lei na pauta, na quinta-feira encerrariam as 6 reuniões e o projeto já entra na fase de votação. Então, eu só estou compartilhando essa dinâmica do regimento interno para a gente ir se organizando, aí, identificando que, olha, vai ser mesmo votado o projeto
porque já está na fase, né, de segundo turno. Na fase de segundo turno, o projeto ele tramita em um número menor de comissões, ele só vai passar nesta comissão, e, finalizada a etapa desta comissão, ele fica pronto por plenário. Nós apresentamos já várias emendas, né, coisa que nós não fizemos no primeiro turno, porque nós acreditávamos, eu acredito, né, que como esse projeto ele desmonta o IPSENG, não era um projeto para prosperar. É difícil você começar a negociar a redução de danos ainda no primeiro turno, até porque, em 2020, nós já passamos por essa experiência, quando nós enfrentamos a reforma da Previdência e a negociação de emendas no primeiro turno serviu para alguns dos meus colegas aqui, deputados, inclusive, justificarem o voto favorável no plenário à reforma da Previdência, argumentando que tinha negociado uma coisa ou outra. Só que são negociações que não revertem, né, a reforma da Previdência. E, se nós lembrarmos, no primeiro turno, nós perdemos a chance de derrotar a reforma da Previdência por 3 votos, que foi a diferença na PEC, né, tinha um projeto de lei complementar e tinha uma proposta de emenda à Constituição. Então, em função disso, dessa avaliação, nós não fizemos nenhum processo de apresentação de emendas para negociação, porque a negociação seria a nossa chancela, não é? Nesse processo aí de desmonte do IPSENG. Como agora a gente está na segunda parte, né, que é o segundo turno, nós vamos apresentar emendas, demonstrando, primeiro, as contradições e as graves consequências desse projeto e submetendo isso ao plenário, à comissão e ao plenário. Porque, daqui 3 meses, quando começar o primeiro desconto no contra-cheque, didaticamente, nós vamos poder identificar que esse desconto a mais no contra-cheque poderia não existir. Daqui a 3, 4, 6 meses, quando nós identificarmos que não melhorou o IPSENG, não resolveu o problema, a rede própria não está melhor, está avançando terceirização, está avançando privatização, nós vamos ter a oportunidade de fazer um balanço de como deu tudo errado e de que esse projeto nunca foi para melhorar o IPSENG. Se fosse para melhorar o IPSENG, nós estaríamos dentro desse projeto com alguma política de melhoria na carreira dos servidores do IPSENG, salário dos servidores do IPSENG, nós estaríamos com uma política robusta de nomeação de concurso público dos servidores do IPSENG, porque tem um concurso público aberto, nós estaríamos com um planejamento de melhoria da rede credenciada nas regiões do Estado, que nós temos visto o tempo inteiro é o IPSENG fechando porta no interior do Estado, você não tem um planejamento a respeito disso, né? Então, as emendas também cumprem essa função, de demonstrarmos por que nós vamos taxar as pessoas com mais de 59 anos, a taxa extra, né? Só para as pessoas com mais de 59 anos. Por que nós vamos vender os imóveis do IPSENG, que no bojo dos recursos do IPSENG representa muito pouco, mas para quem vai comprar o IPSENG vai ser um negócio de amigo, né? Como o governo Zema está propondo com a autorização da venda dos imóveis do IPSENG. Então, olha, tem muita luta para ser feita, né? E eu não gostaria de fazer esse balanço daqui a 6 meses, né? Daqui 3, 4 meses, mas, se necessário, foi a nossa função. Então, nós vamos fazer os debates no segundo turno. É importante a mobilização dos sindicatos, dos servidores. A gente aqui dentro, a gente é minoria. Nas comissões, no plenário. Então, no voto, a gente perde, gente. O que altera a correlação de forças é a pressão de fora para dentro, né? Que vai fazendo com que esse diálogo com a casa aconteça. Então, nós estamos nesse momento, eu já estou compartilhando com quem está acompanhando os trabalhos pela TV e quem está acompanhando os trabalhos aqui na galeria, que vocês não estão vendo, quem está acompanhando a TV agora está vendo, que a galeria está cheia, com representação dos sindicatos, dos servidores, para que a gente enfrente aí as discussões necessárias durante esse segundo turno. Eu quero lembrar que eu tenho 3 questões de ordem apresentadas ao plenário, 2 delas integralmente não respondidas, né? Que é uma questão de ordem
relacionada à retirada, nós fizemos uma derrubada de veto esse ano, né, em relação a conteúdos que agora está sendo revogado no mesmo ano legislativo, foi uma das questões de ordem que eu apresentei. Tem uma auditoria no Tribunal de Contas do Estado, eu estou tentando agendar a reunião no Tribunal de Contas do Estado, não estou tendo muito sucesso com a rapidez que era necessário, né, mas eu estou pedindo reunião lá no tribunal para que a gente possa entender em que pé que está essa auditoria, porque ela é muito necessária, porque não tem transparência nas contas do Instituto. A gente fez uma representação ao Tribunal de Contas a respeito disso, tem uma representação minha ao Ministério Público sobre a venda dos imóveis, né, porque aí você tem uma lesão ao patrimônio público, isso para a gente está muito explícito, e a gente vai buscando aí todos os lugares de luta em relação à defesa do IPSENG e dos servidores públicos. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Beatriz Cerqueira. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Como já foi dito aqui, Vossa Excelência chamará a reunião para amanhã, provavelmente às 11 horas da manhã, onde o PL 2238 estará pautado novamente. Presidente, durante a tramitação da matéria, eu apresentei cerca de 18 emendas ao total. Mas eu tenho destaque para a emenda número 15, onde colocamos o seguinte texto, parágrafo 5º, desse a seguinte redação ao parágrafo 5º do artigo 6º do projeto. Parágrafo 5º, caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual ao teto do regime geral da Previdência Social, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2. Ou seja, nada mais do que justo, porque nós estamos colocando aqui a questão da faixa salarial. E esse é um apelo que eu faço aos colegas deputados, ao líder de governo, ao presidente da comissão, o deputado Zé Guilherme, aos demais líderes, ao deputado Cássio Soares, ao deputado Carlos Henrique. Eu vou fazer a leitura de novo para aqueles que estão nos acompanhando. Os servidores civis que estão vinculados ao IPSENG, todas as carreiras aqui, eu não vou precisar citar, são dezenas de carreiras. A emenda número 15, porque eu destaquei ela em plenário, para que a gente pudesse votar ela destacada. Desse a seguinte redação ao parágrafo 5º do artigo 6º do projeto. Parágrafo 5º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual ao valor do teto do regime geral de previdência social, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para o titular e cada dependente, não se aplicando o disposto no inciso 2 e 3 do caput e nos parágrafos 1º e 3º. Por quê, gente? Porque se a pessoa atinge hoje, a esposa, 59 anos, mais 1,2. Se o titular atinge 59 anos, mais 1,2. Os filhos são maiores de 21, também acrescem-se no piso e no teto. Então, de todas as formas, a gente tentou cercar aqui com essa emenda. E a emenda, se eu não estou equivocado, se a minha memória ainda está atenta, eu não sei se é a 1 e a 15 ou a 2 e a 15. A 1 e a 15. Acrescente-se ao parágrafo, artigo 6º. Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual a 2 salários mínimos e tenha como dependente filho com invalidez, doença rara ou com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2. Eu bati o tempo todo nesse projeto, que isso aqui, gente, chama-se redução de danos. Na verdade, é óbvio que a gente não queria que essa proposta tramitasse. Isso aqui é péssimo para os servidores, porque governos, e aí realmente eu não estou aqui apontando, viu, deputado Zé Guilherme, nem para Vossa Excelência, nem para o líder de governo, eu não estou apontando aqui que foi o Zema causador do estrago no IPSM, não.
governos, todos os outros que passaram, todos, sem exceção de nenhum, inclusive aqueles que eu apoiei, não conseguiram fazer o dever de casa na gestão do IPSENG. Não fizeram uma boa gestão, não fizeram realmente aquilo que deveria. Aí chega o governador Romeu Zema e fala, não, pera aí, não, vocês estão vacilando. A gente tem que arrancar o couro do servidor. Nós vamos arrancar o couro do servidor. Por quê? Porque ele é a parte mais fraca. E aí, mandaram esse projeto, que realmente ele atinge única e exclusivamente o servidor, mais ninguém, com a promessa de que vai melhorar o IPSENG. Eu tenho um pacto com aqueles que eu represento. Eu jamais votaria uma matéria que trouxesse qualquer prejuízo a qualquer servidor público do Estado, de qualquer dos poderes e órgãos. Não voto. E essa matéria, ela, durante a sua tramitação, ela poderia ter recebido um pouquinho mais de sensibilidade do conjunto de deputados e deputadas. E olha que aqui eu não vou nem nominar. Eu vou falar do conjunto. Por isso que a emenda 1 e a emenda 15 foi apresentada. Das 18 emendas, eu destaquei apenas essas duas. Vou repetir de novo, que é muito importante para quem está nos assistindo, que não pode estar aqui acompanhando, como os presidentes de sindicatos e associações que estão aqui nos acompanhando. Emenda número 1. Acrescente-se ao artigo 6º, parágrafo. Caso o titular receba remuneração, provenço, pensão por morte, bolsa ou pagamento vitalício em montante inferior ou igual a 2 salários mínimos e tenha como dependente filho com invalidez, doença rara ou com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para o titular independente, não se aplicando os dispostos nos incisos 2 e 3 do caput, no parágrafo 1º e no parágrafo 3º, resguardando a parte mais fraca ainda. Pessoa ter um filho com uma situação como essa, gente, é desesperador. No tocante às despesas com saúde. E está precisando ter um pouquinho mais de sensibilidade da Assembleia. Porque por mais que o deputado venha falar, não, o projeto não é meu, é do governador. Mas quem vai chancelar é você. É Vossa Excelência que vai chancelar. E a emenda número 15. Desse a seguinte redação ao parágrafo 5º do artigo 6º do projeto. Parágrafo 5º. Caso o titular receba a remuneração, provenço, pensão por morte, bolsa de atividades especiais ou pagamento vitalício em montante inferior ao valor do teto do regime geral de previdência social, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% para o titular e cada dependente, não se aplicando o disposto nos incisos 2 e 3 do caput e nos parágrafos 1º e 3º. Por que eu coloquei essas duas emendas? Para fazer mais justiça social com a base. Então, quem ganha mais pode até suportar um pouco mais, mas quem ganha menos, não. E aqui, se colocar aprovando essa emenda, olha qual a faixa que nós vamos atingir: professores, servidores da saúde, policiais penais, civis, agentes socioeducativos, ou seja, um montante de servidor que não seria tão prejudicado desse processo por causa do teto. Mas aí eu pergunto, o governo poderia falar, não, deputado, mas o senhor colocou aqui o teto, é 7.786, está uma faixa mais alta. Tá, então traga aqui 3 salários mínimos, 4. Mas o que o governo se moveu até agora? Zero. Zero sensibilidade do governador Romeu Zema, zero sensibilidade dos seus secretários para com o servidor. Mas não tem problema, né, gente? Para que preocupar? Para que preocupar? Para o governador, para o vice, secretário adjunto, 300%. Por réis mortais, a gente manda 3%. E eles se viram lá e conseguiram aumentar mais 1% por pressão do conjunto de deputados dessa casa. Não foi por causa do governador, não. Foi por causa do conjunto de deputados dessa casa que acresceu-se mais 1% e conseguiu pagar minimamente a inflação do ano anterior. Então, para os deuses do Olimpo, 300% de reajuste. Os réis mortais, 3%. E agora mais uma facada. Isso aqui é mais uma facada no bolso, já tão combalidos os nossos servidores civis do Estado.
não teve o meu apoio, votei contra, vou votar contra se eu estiver aqui amanhã como titular, voto contra, e no plenário a gente vai continuar tentando. Eu só espero que o deputado João Magalhães, que o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização, líder de governo, com o deputado Ulisses Gomes, com o deputado Cássio Soares, Carlos Henrique, doutor Jean, com os líderes, de uma forma geral, consiga ter um pouquinho mais de sensibilidade e ajuste esse texto para que amanhã a gente não deixe a parte de baixo sofrer mais ainda. Infelizmente, é duro, é ruim, mas a gente tem que dizer aqui, com letras garrafais, governador Romeu Zema escolheu os servidores como bode expiatório para trucidar, para perseguir durante sua gestão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para amanhã, às 11 horas e às 14 horas, reunião com a finalidade de apreciar o PL 2238 de 2024 e às 10h30 para apreciar o PL 2534. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.